Então, meninos, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula nossa de língua portuguesa. E na aula anterior nós já falamos sobre o tipo de texto abaixo-assinado, falamos de vocativo, de pronomes de tratamento. Agora vamos ver um pouco a parte de gramática do abaixo-assinado e rever um pouco as características, a estrutura, o que tem num texto abaixo-assinado. Então, aqui para o portfólio, nós temos uma questão aqui. A questão: observe os termos pessoa responsável e espaços numerados. As palavras destacadas estão qualificando os substantivos, portanto, então elas estão qualificando os substantivos, né? Então temos aqui pessoa é um substantivo, resposta é a qualidade dela, espaços é um substantivo, numerados é uma qualidade dela. Então vamos ver, essas palavras aqui, responsável e numerados, são pronomes, verbos, adjetivos ou artigos. Então temos aqui, fique de olho, né? Eu pus aqui um lembretezinho. Substantivo é a palavra que dá nome a alguma coisa. Então tudo que dá nome, que geralmente a gente usa o, a, a antes, usa os artigos antes, é um substantivo, né? O carro, a casa, a árvore, o medo, a tristeza, são adjetivos, são coisas, né? Que a gente vê, ou que a gente usa, ou que a gente sente. Agora, adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo, que está qualificando o substantivo, é um adjetivo. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Por exemplo, se eu falo, o professor está chegando. Então, o professor é um substantivo. Se eu vou substituir por um pronome, eu falo, ele está chegando. Então, ele é o pronome. Temos a questão dos pronomes demonstrativos. Este, aquele, possessivos, deste, desse. Então, sempre são pronomes que está acompanhando. Por exemplo, possessivo, o meu carro. O meu está acompanhando o substantivo carro. O artigo, como nós já falamos, indica o substantivo, né? Então, todo substantivo vem indicado por um artigo, que é o, a, o carro, a casa, o medo, a tristeza, um dia, uma hora. Então, são os artigos. Agora, verbo é a palavra que indica uma ação, né? Uma ação ou quando vai antecipar uma característica. Então, verbo fazer, comprar, correr. E tem uns verbos que não indicam uma ação, mas vai indicar uma característica. Por exemplo, o verbo ser, estar, eu sou alegre, eu sou feliz, ou eu estou triste, são verbos, ser, estar, e todos que indicam ação. Então vamos voltar aqui para a pergunta. As palavras destacadas, responsável, que qualifica a pessoa, e numerados, que qualifica espaço. Então, as palavras destacadas estão qualificando os substantivos. Então, esse aqui está bem fácil, né? Aqui nós já falamos, né? A palavra que dá qualidade ao substantivo, ou que está qualificando o substantivo, é um adjetivo. Então, isso aqui ficou bem fácil, né? A gente saber que essas palavras são adjetivos. Então, nós temos aqui, eu pus aqui a questão 2, temos aqui para saber que tipo de palavra que é, né? Que dá a ideia de que o elemento conectivo destacado evidencia a ideia de. Então, o elemento conectivo nós já vimos que é o mesmo que conjunção. Conjunção é um dos tipos de elementos conectivos, que é elemento conectivo quer dizer que liga uma palavra a outra, uma oração a outra. Então, nós temos esses elementos conectivos, conjunções, preposições ou alguns advérbios. Então, nesse caso, temos conjunções. Então, fique de olho, vamos lembrar. A conjunção é o elemento ou palavra articulador que faz a ligação entre duas palavras ou duas orações. Cada conjunção expressa um sentido. Entre vários sentidos das conjunções, temos adição. Sentido de adição, temos as conjunções e nem. Essas duas palavrinhas, e nem, são conjunções que indicam a ideia de adição. Temos a ideia de alternância. Temos ou,
ou estudar, ou se divertir. Então temos a alternância, você vai alternar entre uma coisa e outra. Temos conjunção com expressa ideia contrária. Temos a expressão mas, o porém, o portanto, sempre vai indicar uma ideia contrária. Temos conjunção que indica explicação, explicativa, pode ser o porquê, o pois. Temos conjunção que indica consequência, é o por isso, né? Então você não estudou, por isso saiu mal na prova. Então é a consequência do ato de não ter estudado. Então por isso sempre indica uma consequência de alguma ação anterior. Temos a condição, pode ser o se, indica uma condição. Por quê? Por exemplo, se você fizer a sua parte, eu posso te ajudar. Então a condição de eu te ajudar é você fazer a sua parte. Então quando a gente fala o se você fizer isso, se eu conseguir, é uma condição para acontecer outra coisa. Então temos conjunções que indicam concessão, que é o mesmo que ou apesar de. Essa concessão é quase como a gente concordar com alguma coisa que não deveria. Então sim, mesmo que você não mereça, eu vou te ajudar dessa vez. Ou apesar de eu estar sem tempo, eu vou me esforçar para fazer isso. Então temos todas essa listinha aqui, né? Lógico que são muito mais, essas aqui são só algumas, para ficar fácil aqui a pesquisa. Então temos aqui a questão 2. Considere o trecho. Sabemos que os recursos destinados à merenda são poucos e insuficientes, mas sabemos também que eles existem. Então, entre as estratégias de progressão textual presentes nesse texto, identifique-se o emprego de elementos conectores. O elemento conectivo destacado evidencia a ideia de mas sabemos também que eles existem. Então, sabemos que os recursos destinados à merenda são poucos, mas sabemos que eles existem. Então, o mas nós temos aqui, né? Ele indica o quê? Ideia contrária, né? Então, o tempo? Não, o tempo teríamos sim, quando ele for, né? Consequência, nós já vimos que é por isso. Comparação, poderíamos ter o como, igual a, parecido com. Então, o mas indicou aqui uma ideia contrária, né? O número 3. Considere o trecho. Os alunos ficarão sem merenda se o dinheiro não for aplicado na merenda correta. Então, assinale a alternativa correta quanto à ideia expressa na oração em destaque. Então, começou com se. Então, é uma condição? Não, é uma consequência? Consequência nós vimos que é por isso, né? É uma concessão? Concessão nós vimos aqui que é o mesmo que, apesar de. É uma comparação? Não tem ali, mas comparação a gente sempre lembra que é o como, né? Então, o se aqui é uma condição, né? Então, nós temos aqui condição. Se o dinheiro não for aplicado de maneira correta, é a condição de os alunos ficar sem merenda. Então, no 4 nós temos, considere o trecho. Existe um problema com o dinheiro da merenda escolar. Por isso, pedimos providência à Vossa Senhoria a respeito desse problema. Então, assinale a alternativa correta. É a condição? Não, a condição nós já vimos que é o se. É a concessão? Concessão nós vimos que é o apesar de, mesmo que. É uma comparação? Nós já falamos que é o como. É uma consequência? Vamos ver aqui. Consequência, temos o por isso. Então, por isso é consequência, indica uma consequência. Que é só a gente ir pesquisando ali que vai achando a resposta correta. O 5 nós temos. Considere o trecho. Temos direito à alimentação na escola, mesmo que não seja todos os dias. Então, assinale a alternativa correta quanto à ideia expressa na oração em destaque. É uma condição? Condição nós já vimos que é o se, né? Consequência? Consequência nós já vimos que é o por isso. Comparação, nós já falamos que é o como. Então, é uma concessão? Vamos ver aqui. Concessão, mesmo que. Apesar de. Então, mesmo que, nós vimos que é uma concessão. Então, concessão, como eu já disse, quando fala concessão, é parecido com você concordar com alguma coisa que não gostaria muito, mas às vezes a gente faz concessões. Então, mesmo que não seja todos os dias, temos direitos
alimentação na escola. Então, o mesmo que indicou uma concessão. Agora, número 6. Agora que você já estudou sobre o gênero abaixo-assinado, observe as dicas abaixo para a produção de um abaixo-assinado. Então, passos para a elaboração de um abaixo-assinado. Esse aqui está bem simples, né? Os passos aqui. Passo 1. Faça um título simples, curto e atraente. Então, o título deve ser bem simples e indicar o que quer ser feito. Por exemplo, assim, conserto do ar-condicionado da sala de aula. Ou tapa o buraco da rua fulano de tal. Então, assim, simples e direto falando o que deve ser feito. Número 2. Diga quem tem o poder de mudar o que você deseja. Então, tem que saber para quem que está sendo encaminhado. Né? O diretor da escola, como nós já falamos do vocativo. Né? O vocativo tem que indicar a pessoa quem vai resolver o problema. Ou o diretor da escola, ou o prefeito municipal, ou o secretário de obras da prefeitura municipal. Então, tem que estar especificado quem vai resolver o problema. Então, faça só um pedido que tenha chance de se concretizar. Então, esse aqui é bem interessante. Como está falando aqui, coisas impossíveis de serem alcançadas, como paz mundial ou o fim da corrupção, são erros comuns dos abaixo-assinados. Pedir muitas demandas em uma só petição, como listar 10 questões a serem resolvidas pela prefeitura, também não funciona. A recomendação é evitar pedidos amplos demais. Ao invés de pedir proteção para a floresta amazônica, você pode pedir a criação de um parque ambiental em uma determinada área. Então, vamos pedir coisas simples, concretas e diretas. Né? Então, na mobilização lá, em um passo de cada vez, gera transformações mais sólidas. Aqui está falando que tem a opção também de fazer isso online, pela internet. Então, assim, você não vai falar assim, por exemplo, fazer um abaixo-assinado para ter condições melhores para os alunos estudar na sala de aula. Não dá. Então, assim, tem que ser específico. Né? Se tem ar-condicionado e o ar-condicionado quebrou, como foi mostrado o exemplo na aula anterior, então, assim, conserto do ar-condicionado na sala tal. Então, tem que ser bem específico. É uma ação simples, uma coisa de cada vez. No 4, faça um texto didático com até 4 parágrafos. Então, tem que ser falando só o que precisa. Né? Então, tem aqui as perguntinhas. O que acontece se a mudança que eu pedi na petição foi feita? Então, tem que falar assim, qual que é o problema e o que vai melhorar. Então, qual a chance do tomador de decisão nos ouvir? O que acontece se ninguém responder? Então, tem que falar o que é o problema, o que quer que faça, né? Qual a solução apresentada, e falar o que acontece se isso não for tomado, né? Quer dizer, por que você está pedindo isso. Então, falar tudo o que precisa, mas também sem enrolação, sem enfeitar demais, só o que precisa. E o 5, se possível, usar as redes sociais para buscar apoiadores. Então, se é uma coisa na escola, na sala de aula, aí não precisa, que é só aquela turma. Mas se é uma coisa, por exemplo, no bairro da cidade, alguma coisa assim, aí você pode usar as redes sociais para entrar em contato com mais pessoas, para envolver muita gente. Então, aqui. Para a questão 6, copie os 5 passos para a elaboração de um abaixo-assinado. É bem simples, é só você voltar aqui e copiar. Né? 1. Faça o título simples, curto e atraente. 2. Diga quem tem o poder de mudar o que você deseja. 3. Faça um só pedido que tenha chance de se concretizar. 4. Faça um texto didático com até 4 parágrafos. 5. Se possível, use as redes sociais para buscar apoiadores. Então, são esses 5 passos para um abaixo-assinado. Agora, no número 7, temos, de acordo com o texto, o que deve ter em um abaixo-assinado. Então, nós temos que voltar lá no início, na aula anterior, onde fala do abaixo-assinado, o texto lá do início da apostila. Né? Então, o que temos aqui, o que deve ter em um abaixo-assinado. Então, tem aqui o vocativo, o corpo do texto, a área de assinaturas e o fim do texto. Então, lá no número 8, nós temos quais são as características do abaixo-assinado. É só você vir aqui no texto e copiar essa parte, características do abaixo-assinado. Né?
Então você vai lá no 8, tem aqui, de acordo com o texto, quais são as características do abaixo-assinado. Então você tem aqui as características do abaixo-assinado. Então, temos aqui, as características são, utilize a norma padrão, geralmente são empregados verbos no presente do indicativo, use a primeira pessoa do plural quando busca maior impessoalidade e terceira pessoa do plural quando busca maior impessoalidade e possui uma sequência textual predominantemente argumentativa. Então vocês viram que são coisas bem simples, a gente revisando aqui o que tem no abaixo-assinado e tudo tem no texto aqui, é só vocês lerem e pesquisar. E foi bem interessante essa revisão de conjunção e de algumas classes gramaticais, substantivo, adjetivo, pronome adjetivo, artigo e verbo. Então aqui nós revemos o que é abaixo-assinado, mais um tipo de texto que nós estudamos. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que entregam a apostila e o portfólio com todo capricho e tenham boa nota. E é isso só por hoje. Até a boa aula. Uma boa aula e até a próxima, se Deus quiser.